Bom dia, queridos alunos. Vamos agora para a nossa disciplina de matemática, com o tema medindo tempo em horas e minutos. Diferente das atividades anteriores, das disciplinas que vocês vão ver, de história, geografia, ciências e língua portuguesa, que a maioria nós já terminamos, acho que todas elas nós já terminamos todo o livro do primeiro semestre. Matemática nós ainda não finalizamos, então você vai acompanhar comigo aí o conteúdo novo pelo livro, eu vou explicar e vocês sabem, se tiverem dúvidas, né, no final lá, a gente sempre deixa lá o recadinho para vocês anotarem lá no fórum, anotarem no caderno aí, numa folha, para a gente conversar no fórum. Então, abre o seu livro na página 172, essas atividades eu não mandei para vocês fazerem no caderno, porque por enquanto vocês vão fazer ainda no livro. Então, nós temos lá, na página 172, eu coloquei ali a historinha que está acontecendo lá, o Paulo, a Mila e eu estão na escola, e aí a Mila pergunta, você já sabe ler as horas? E o Paulo responde, não entendi ainda os minutos. Então, a professora, que está ali do lado, faz um comentário. Que tal uma excursão ao Museu do Tempo? Antes de medir o tempo em horas, minutos e segundos. O que vocês acham ali? Ela está fazendo uma sugestão de fazerem um passeio ao Museu do Tempo. Então, lá, ela diz, mais tarde, durante a excursão ao museu, as crianças fizeram muitas descobertas. Então, vamos fazer a leitura ali. Antigamente, usava-se o próprio sol para dividir o tempo durante o dia com um instrumento chamado relógio do sol, que está ali, onde o menininho está olhando aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui. O relógio do sol, ele tem essa marcação e quando o sol bate, ele dá exatamente a hora do dia, certo? Aí o Paulo falou, eu conheço a ampulheta, há de diversos tamanhos, né? Elas existem de diversos tamanhos e também serve para marcar o tempo. A ampulheta é essa aqui do lado aqui, né? Que geralmente hoje, alguns jogos que nós compramos para brincar, nós temos lá, vem a ampulheta para você medir o tempo. A Mila falou, ali, numa placa abaixo do relógio mecânico, está escrito que ele foi criado por volta do ano de 850. Então, aqui, ó, o relógio, ele era algo bonito na casa, ele era grande, né? Hoje nós temos os relógios pequenininhos que nós penduramos na parede, mas o relógio já foi um objeto, assim, bonito para colocar na casa, para enfeitar, né? Ele era muito bonito nos anos 850. Opa, deixa eu voltar ali que eu esqueci de fazer a leitura do que a Yumi falou. Vocês leram sobre o Big Bang? A torre foi construída em meados do século XIX e abriga um dos relógios mais famosos do mundo. Então, o passeio deles lá no museu. Na página 74, quando eles voltaram para a sala de aula, o Paulo falou, para medir o tempo, usamos o relógio. Ele indica as horas e os minutos. Alguns indicam também os segundos. Aí a Yumi falou, hoje é impossível viver sem relógio. Muitas das coisas que fazemos no dia a dia acontecem com hora marcada, como as nossas aulas. A professora disse, por isso o relógio é utilizado em todos os países e a hora é a medida padrão, certo? Em todos eles, como vimos no museu. Então, nós precisamos do relógio hoje incondicionalmente, não conseguimos mais ficar sem relógio, certo? Nós precisamos, porque tudo que nós fazemos são determinadas por horários, horário para ir para a escola, horário para almoçar, para tomar café, para tomar banho, enfim, tudo na nossa vida é organizado por horários. Explorando o relógio analógico. O relógio analógico é aquele que nós costumamos ver na parede, né? Veja tudo o que eu e meus amigos aprendendo estudando o relógio. Então, vamos ali. O ponteiro maior marca os minutos e o menor marcam as horas, certo? Ao
ponteiro mais fino ainda, que fica entre eles ali, que no caso aqui na imagem é o vermelhinho, que marca os segundos. Os números de 1 a 12 identificam as horas e os minutos. Passa-se 1 hora quando o ponteiro dos minutos, certo? Esse daqui, vai passar 1 hora quando? Quando ele dá a volta inteira aqui até chegar novamente no 12, certo? Então, para passar 1 hora da hora que está aqui, certo? 2h50, deixa eu ver ali, 55, 50, 51, 52. 2h52. Para voltar aqui, quando ele der uma volta inteira novamente, vão ser 3h52, né? Então, para isso, ele tem que dar esse ponteiro maior, tem que dar a volta inteira, certo? Você já observou que entre os números do relógio há alguns tracinhos, que são esses aqui que eu contei agora, certo? Você já observou? Com certeza, né? Quantos tracinhos há entre o número 12 e o número 1, lá no desenho do relógio que vocês viram? Então, lá existem ali 5 tracinhos. Isso porque de um número para o outro há um intervalo de 5 minutos. Então, ali, por exemplo, 2 horas, o ponteiro pequeno está no 12, o 2 e o grande está no 12. Para chegar em 2h05, ele vai passar por todos aqueles risquinhos ali. Então, vão se passar 5 minutos. O relógio acima está incompleto. Você pode completá-lo com os tracinhos que estão faltando. No caso ali, o que eu mostrei para vocês aqui, ele já está completo aqui, ó, são esses risquinhos azuis. Você vai completar aí no seu relógio. Quantos minutos tem 1 hora? 1 hora, ela tem 60 minutos. Se você contar todos aqueles risquinhos, vão ser 60. Quantos minutos tem meia hora? Tem 30 minutos, a metade de 60. Então, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, certo? Troque ideias. Como sabemos quando começa o dia? Como sabemos quando começa e quando termina o dia? A Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Então, o eixo é esse risco aqui no meio que vocês vão ver aí no livro de vocês. Em cima aí, na parte verde ali. Então, o eixo da Terra é esse aqui. Para completar 24 horas, ela tem que dar a volta completa em volta do eixo, certo? Esse movimento tem o nome de rotação e representa o dia, certo? O relógio começa a marcar o dia a 0, certo? Hora ou meia-noite. Às vezes, 12 horas, meio-dia, o ponteiro das horas já deu uma volta inteira no mostrador do relógio. Há 2 maneiras de lermos as horas em um relógio. Após o meio-dia, lemos 1 hora, 2 horas, 3 horas e assim por diante. Ou 13 horas, 14 horas, 15 horas e 16 horas, assim por diante. Então, em alguns relógios, você pode ler das 2 formas, certo? Depende, por exemplo, lá no celular, você arruma o seu relógio para ele aparecer ou com 24 horas ou com 12 horas, certo? Se você arrumar para 12 horas, depois do almoço, depois das 12, vai começar 1, 2, 3 de novo, certo? Vamos lá. Observe e complete a sequência de horas e registre as 2 maneiras existentes. Muito bem. Então, na primeira ali, você vai lá no seu livro e você tem lá, tá marcando ali que horas aqui no primeiro relógio. 12 horas, né? Você pode falar que é 12 horas ou meio-dia, que o ponteiro tá aqui no meio, os dois. No segundo ali, 13 horas
certo? 13, porque depois do 12 vem o 13 aqui, 12, 13, 14, 15, 16, 17, para dar o 24. Ou 1 hora, certo? Você pode falar 13 horas ou 1 hora. No próximo aqui, você pode falar 14 horas ou 2 horas, certo? Aqui, 15 horas ou 3 horas. 16 horas ou 4 horas. Você vai colocar das duas formas aí no seu espaço. 17 horas ou 5 horas. Aqui, 16 horas ou 6 horas, certo? Deixa eu ver mais até onde. 19 horas, aqui no 7, ou 7 horas. Aqui, 20 horas ou 8 horas. É o que você vai preencher aí no seu livro. Agora vamos conhecer o relógio Diumi, que é um relógio digital, que é parecido com o relógio do nosso celular, né? Na maioria das vezes, no seu relógio celular, vem aqui escrito o relógio digital. Vem ali mas você pode colocar também, alguns celulares te dão a opção de colocar o relógio analógico também, certo? Bom, no relógio digital, a hora, ela aparece dessa forma aqui, certo? Com esses dois pontinhos no meio. Aqui, no caso, 18h35, ou 6 horas e 35 minutos. Os primeiros números, agora aqui, desculpe, nós estamos já na página 177. Eu deixei aqui na 175, mas é 177 aqui, ó. Começamos aqui, e aqui já estamos na 177. Os números que aparecem antes dos dois pontos indicam as horas, ou seja, aqui 18. E os que aparecem depois indicam os minutos, 35 minutos. No relógio digital, as horas podem ser indicadas seguindo a sequência numérica, após o meio-dia, ou iniciando uma nova sequência numérica após o meio-dia. Observe o exemplo a seguir. 13 horas ou 1 hora da tarde. Agora, complete a leitura das horas de acordo com a correspondência entre os horários. Aqui, então, nós temos 19 horas ou 7 horas da noite, porque é 19, né? Ou 7 horas da noite. Aqui, 15 horas, né? 15 horas ou 3 horas da tarde. Você sabe que é tarde porque já é depois do 12, 13, 14, 15, já faz parte da tarde. Relacione os relógios que marcam as horas correspondentes. Então, aqui você vai observar o relógio e vai ligar ele, o relógio analógico, e vai ligar ele ao relógio digital com o mesmo horário. Por exemplo, aqui, 6 horas e 10 minutos. Ou 18 horas e 10 minutos. Aqui, ó. Então, você vai ligar este daqui aqui. Então, você vai ligar os relógios analógicos aos relógios digitais com o mesmo horário. Observe a hora representada em cada relógio digital e marque a mesma hora em cada relógio analógico correspondente. Aqui é o contrário, aqui você vai fazer a mesma coisa que está ali, só que aqui você vai colocar os ponteiros. Por exemplo, aqui, 2 horas. Então, se é 2 horas, é 2 horas da manhã, né? Então, vai colocar aqui. Ou 2 horas da tarde. 12h15. 12, aqui. Qual é o ponteiro que vai na hora? O grande ou o pequeno? Que ponteiro que marcam as horas? O pequeno. E o menor vai aonde? No 15. Então, você vai contar esses risquinhos aqui e vai dar 15 aqui. Certo? Aqui no 2, 2 horas. O ponteiro pequeno no 2 e o ponteiro grande no 12. É 10 horas e 50 minutos. Então, o ponteiro pequeno vai no 10 e o ponteiro grande no 50. Mas não tem 50 aqui, professora? Tem sim, você vai contar aqui, ó, esses risquinhos aqui, ó.
Você sabe que tem 60. Então, você tem que chegar no 50. O 50 vai ser aqui no 10. Então, você vai contar daqui até o 10, tem que dar 50 risquinhos, que são os minutos. Muito bem. Continuando. Pessoal, é um tema, é um conteúdo, não é muito difícil, mas também não é muito fácil, certo? As horas, elas sempre complicam um pouco, confundem a nossa cabeça. Porém, se você tiver dúvidas, já como eu falei lá no início, anote e vamos falar no fórum, certo? Dúvidas, eu estarei lá para esclarecer se elas vierem aí na hora de vocês realizarem as atividades. Até a próxima aula. Por hoje é só, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.